O Brasil é um país gigante e também tem uma seleção gigante. Mas na Copa já apareceram países tão pequenos que são literalmente menores que cidades daqui. Então nesse vídeo vamos ver os 10 menores países que já jogaram uma Copa e como se saíram no torneio. Começando com o 10º menor país que já jogou o Mundial, o Haiti. Hoje a gente nem consegue imaginar o Haiti jogando uma Copa, mas isso aconteceu. Para comparação, com uma área de 27,7 mil km², o Haiti tem uma área equivalente ao tamanho do estado do Alagoas. E sua participação em mundiais aconteceu em 1974, quando o Haiti foi o único representante da CONCACAF e foi para a Copa sediada na Alemanha. Mas a seleção haitiana não teve nem chance de sonhar com alguma vaga no mata-mata, porque caiu num grupo com Polônia, Itália e Argentina. Aí na primeira partida contra a Itália, o Haiti surpreendeu o mundo marcando o primeiro gol. Sim, abriram um placar, mas tomou a virada e no fim perdeu os 3 jogos, incluindo um 7-0 contra a Polônia. Foram eliminados sofrendo 14 gols em 3 jogos, uma humilhação. E se o Haiti é pequeno, nesse vídeo vamos ver países 2, 3 e até 5 vezes menores que já jogaram uma Copa. Então vamos pro próximo. E com 22 mil km², o 9º menor país que já jogou o Mundial é o estado de Israel. Sim, Israel, que tem uma área 11 vezes menor que o estado de São Paulo, já jogou uma Copa do Mundo. E sua primeira e única participação aconteceu em 1970. Quando foram a única seleção da Ásia a disputar as qualificatórias e só tiveram que derrotar as seleções da Oceania para ganhar a vaga. Mas assim como o Haiti, Israel caiu num grupo muito difícil, que tinha Suécia, Uruguai e Itália. 2 dos maiores campeões mundiais na época e a Suécia, que também já tinha chegado numa final. Aí no primeiro jogo, os israelenses foram derrotados por Uruguai. Começaram mal, mas a partida seguinte contra a Suécia conseguiram empatar e na última rodada contra a Itália, outro empate. Israel foi eliminado empatando 2 jogos e um deles contra a seleção que seria a finalista daquele ano. Nada mal. E um país ainda menor que Israel em área é um da Europa, o país de Gales. Em 2022, eles jogaram sua 2ª Copa do Mundo na história. E com só 21,2 mil km², é o 8º menor país do mundo a jogar. E eles chegaram no Catar com muita expectativa. A primeira vez que tinham disputado tinha sido em 1958, quando até alcançaram mata-mata, mas perderam para o Brasil. Então agora em 2022, com Aaron Ramsey e Gareth Bale, queriam fazer ainda melhor. Mas caíram num grupo muito difícil, com Irã, Estados Unidos e Inglaterra. Aí até empataram com os Estados Unidos, mas contra o Irã sofreram uma derrota amarga de 2-0 e contra a Inglaterra perderam de 3-0. O país de Gales terminou em último lugar do grupo e foi eliminado. Uma decepção. Agora, se o país de Gales fez uma campanha ruim, o 7º menor país a jogar uma Copa do Mundo é simplesmente a pior seleção da história dos mundiais. E nem exagero. Esse é um país que jogou 2 Copas, em só 6 partidas tomou 22 gols. El Salvador. Para comparação, El Salvador é 2 vezes menor que o estado do Rio de Janeiro. E é só um pouco menor que o país de Gales, mas com retrospecto muito pior. A sua primeira Copa foi em 1970, quando caíram no grupo com União Soviética, México, Bélgica e perderam os 3 jogos sofrendo 9 gols e não marcando nenhum. Já foram de longe a pior seleção daquele ano, mas se superaram. Alguns anos depois, em 1982, foram de novo para o Mundial e no grupo com Argentina, Hungria e Bélgica jogaram ainda pior. Perderam para a Argentina por 2-0 e para a Bélgica por 1-0. Mas a humilhação mesmo foi contra a Hungria, onde sofreram simplesmente a maior derrota da história das Copas. 10-1. Sofreram 10 gols num único jogo. Que maluquice, velho. Então, somando essas 2 Copas, El Salvador foi eliminado nas 2, fazendo 1 gol e sofrendo 22. Ruim ao extremo. E nesse vídeo ainda vamos ver 6 países menores que El Salvador. Um deles até 4 vezes menor. Então agora para ir para o próximo, vamos voltar para a Europa e ir para um país com só 20 mil km², a Eslovênia. Até 1990 eles faziam parte da Iugoslávia, mas depois de sua independência se tornaram um país com uma área bem pequena. É 15 vezes menor que sua vizinha Itália e menor até que o estado do Sergipe. Pois é. Mas mesmo sendo pequenos, já conseguiram se classificar para 2 Copas do Mundo. A primeira em 2002, quando foram muito mal, perdendo todos os jogos.
Agora, anos depois, em 2010, se classificaram de novo. Ainda não tinham um goleiro Oblak, mas contavam com Samir Handanovic, capitão Robert Koren, e no grupo com Estados Unidos, Inglaterra e Argélia foram muito melhores. Tanto que logo na estreia ganharam da Argélia e no jogo seguinte empataram com os Estados Unidos. Agora, se só empatassem o jogo seguinte, estavam no mata-mata. Mas contra a Inglaterra acabaram sofrendo um gol no primeiro tempo e não marcaram, então foram eliminados. Imagina, a seleção da pequena Eslovênia quase passou de fase. Então agora, depois de Haiti, Israel, País de Gales, El Salvador e Eslovênia, chegamos no top 5. O top 5 menores países que já jogaram no maior palco do futebol mundial. E em quinto lugar, chegamos num de só 17.800 km². Esse é um país minúsculo, onde mais da maioria da população mora só na capital, o Kuwait. No mapa do Oriente Médio, quase nem dá pra ver o Kuwait de tão pequeno e é formado por praticamente só deserto. Mas por incrível que pareça, já se classificaram pra Copa. Isso aconteceu lá no ano de 1982, na Copa sediada na Espanha. Aquele time do Kuwait se classificou para a Copa com ninguém menos que o técnico Parreira, que também comandou eles no Mundial. Mas o grupo da seleção do Kuwait realmente não dava nenhuma chance, com Tchecoslováquia, França de Platini e Inglaterra. Todo mundo achou que iam simplesmente perder 3 partidas seguidas, até que no primeiro jogo empatou com a Tchecoslováquia. Será que podiam sonhar com alguma coisa? Bom, não. Logo a esperança acabou porque foram derrotados para a França por 4-1 e depois para a Inglaterra. O Kuwait acabou eliminado. E se tu não imaginava que o Kuwait já tivesse jogado uma Copa, vamos agora para o quarto lugar. E aqui tem um país de só 14.300 km² que não jogou uma, mas 3 Copas do Mundo. A Irlanda do Norte. Para comparação, dentro do estado de São Paulo cabem mais de 17 Irlandas do Norte. E é 3 vezes menor que o estado do Rio. Imagina! E hoje a seleção da Irlanda do Norte está em 73 no ranking mundial. Hoje quase não tem chance de se classificar, mas lá atrás, em 1958, na primeira vez que disputaram, surpreenderam o mundo. E um grupo com a Argentina, Tchecoslováquia e Alemanha passaram em segundo lugar. Mas quando chegaram nas quartas, acabaram encarando a França de Just Fontaine e tomaram 4-0. Aí anos depois, em 1982, foram de novo para a Copa e fizeram uma ainda melhor. Na Copa de 82, sediada na Espanha, a Irlanda do Norte caiu num grupo com o time da casa, Iugoslávia e Honduras. Na verdade, pareciam que iam ser eliminados, porque empataram os 2 primeiros jogos e na terceira rodada iam encarar o time da casa, a Espanha. Se perdessem, já era. Mas aí em Valência, eles simplesmente derrotaram a Espanha e passaram em primeiro no grupo. Que loucura! Só que na próxima fase, que era feita com mais grupos, encararam a França de novo e tomaram 4-1. Sempre eles. E ainda jogaram a Copa de 86, mas dessa vez caíram na primeira fase mesmo. Então agora, depois de tanto país pequeno, chegamos no top 3. E em terceiro lugar tá um que não só jogou, mas sediou o torneio. Esse é um país do Oriente Médio coberto em deserto, mas muito rico. O Catar. Sim, o país sede do último Mundial é também o terceiro menor a jogar. O Catar é tão pequeno que no mapa tu quase nem consegue ver, tem que dar um zoom para enxergar. E é realmente bem pequeno, só 11.500 km². Para comparação, olha o tamanho do Catar em comparação à Inglaterra. Agora esse é o Catar comparado com a França e o Catar comparado com o Brasil. Olha o tamanho disso. E a seleção dele se preparou demais para a Copa. Até ganhou a Copa Asiática de 2019 e disputou outros torneios, como a Copa América e a Copa Ouro. Mas toda a expectativa dos catares para o Mundial foi frustrada, porque logo no jogo de estreia perderam para o Equador. Aí na partida seguinte, contra o Senegal, foi 3-1 e por fim perderam para a Holanda. O time da casa foi eliminado. Então agora, antes da gente chegar no menor país de todos, vamos para o segundo lugar. E esse é um país 2 vezes menor que a Eslovênia e o País de Gales, que tu talvez nem sabia que já jogou uma Copa. A Jamaica. A Jamaica é um país conhecido, mas de fato bem pequeno. Fica no Caribe, só alguns quilômetros abaixo de Cuba e tem só 10.900 km². Ainda é 2 vezes maior que o primeiro lugar da lista, mas é impressionante imaginar que a Jamaica já jogou uma Copa. Isso aconteceu em 1998, na edição sediada na França. Nessa época, eles eram o menor país da história disputando, e com esse uniforme icônico se classificaram pela primeira vez, caindo no grupo com Argentina, Japão e Croácia. E o primeiro jogo era contra os croatas, onde até marcaram um gol,
mas acabaram sofrendo 3, tomaram a virada. Mas ruim mesmo foi no jogo contra a Argentina, onde levaram 5-0. A Jamaica estava eliminada, mas no fim acabaram se dando bem. No último jogo contra o Japão, conseguiram fazer 2 gols e ganharam por 2-1. A seleção jamaicana do atacante Theodore Whitmore e Ian Goodson terminou em terceiro no grupo, mas conseguiu ganhar um jogo. Então agora chegamos nele, no menor país da história a jogar uma Copa do Mundo. E se a Jamaica tem 10.000 km², esse tem só 5.100. Ele é literalmente a metade do tamanho da Jamaica e olha o tamanho comparado com o Brasil. É menor do que muita cidade daqui. Agora esse é o tamanho comparado com Londres, com Paris e olha o tamanho comparado com o Catar. É literalmente metade. E para chegar nesse país, a gente tem que dar um zoom no mapa até chegar nessa pequena ilha chamada Trinidade e Tobago. É uma ilha no Caribe tão pequena que, além de ser 4 vezes menor que o Sergipe, é menor que até o Distrito Federal, acredite. E tem uma seleção. Hoje eles estão em 98 no ranking da FIFA, mas lá em 2006 conseguiram o feito de disputar a Copa do Mundo. Pois é, não faz tanto tempo. Aí na fase de grupos caindo com Inglaterra, Suécia e Paraguai. Imagina, todo mundo achava que iam ser eliminados rapidinho. Nenhum de seus jogadores jogavam num clube gigante da Europa. O capitão Dwight Yorke jogava no Sydney FC e o camisa 10 jogava num time chamado Falkirk, da Escócia. O melhor talvez era o goleiro, que defendia o West Ham. Todas as chances estavam contra eles. Mas aí na sua primeira partida contra a Suécia, conseguiram manter o 0-0. Sim, empataram contra a Suécia. Isso foi um feito gigante. Aí o jogo seguinte era contra a Inglaterra, que contava com Beckham, Rooney, Gerrard, Lampard e muitos outros. Todo mundo esperava que Trinidade e Tobago fosse tomar uma goleada, mas a seleção inglesa perdeu muito gol e no primeiro tempo não marcou. Foi pro intervalo empatado. Depois, no segundo tempo, o Trinidade e Tobago quase marcou o seu, mas o Terry tirou em cima da linha. A partida estava acabando assim. Até que aos 83 minutos, o gigante Peter Crouch marcou de cabeça. Finalmente abriram o placar e aos 90+1 Gerrard fez outro com um golaço. 2-0. Aí na última partida contra o Paraguai, outro 2-0. Foram eliminados. Mas imagina, Trinidade e Tobago conseguiu ficar 173 minutos sem sofrer gol na Copa. Um feito gigante para um país tão pequeno. E se tu curte seleções, e principalmente a nossa seleção brasileira, nesse vídeo aqui eu mostro como foi o retrospecto dos últimos 10 técnicos do Brasil, desde o Vanderlei Luxemburgo em 98 até o Dorival Júnior. Acho que tu vai gostar. Então beleza, valeu e tchau!